Caio, tudo bem? Ei, Marquinhos, tudo jóia? E você? Tudo jóia. Ah, tá E me ouvindo aí? bem aí? Tô, e você, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá ótimo. Como é que tá nessa quarentena aí? Pois é, diferente do que as pessoas imaginam, né? Porque a gente não tá dando aula presencial, né? Que a gente não esteja trabalhando até mais do que normalmente, né? Porque essa Ah, coisa é? de trabalho remoto em casa, a gente não tem muito limite, né? A gente já é acostumado a fazer muita coisa dentro de casa com o professor, né? Então você imagina Ah, você tendo um tempo maior, né, para esse tipo de atividade, de correção, de pesquisa e tal, e você acaba preenchendo esse tempo que antes você se dividia entre a universidade e a casa, né? É, entendi. Ah, que bom então, pelo menos a produtividade deve estar alta, né, Marquinhos? esse que é o grande problema, né? A produtividade fica alta, mas também a gente tem que maneirar um pouco, né? Afinal de contas, Uhum. essa época aí não é uma época de você se levar ao extremo, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que tomar Sim, cuidado mesmo nessas épocas de pandemia, né? Saber que a gente com está vivendo um certeza. momento diferente, né? A gente também não pode ignorar, né, que, que a gente tem gente morrendo lá fora, né? Que tem gente, apesar de estar em casa e tudo, a gente tem que entender que tem gente morrendo, tem gente sofrendo, tem gente no hospital, tem gente trabalhando porque não tem outra forma, né? Desde o entregador, né, num trabalho super precarizado, até o médico, né, num trabalho super estressante, né? Então são pessoas que estão aí, né? E aí, então a gente pensa sempre nisso, né? Que é o fato de que o que que eu posso fazer para que essas pessoas tenham condições de trabalho melhor e menos arriscadas, né? Então acho que a gente que pode de alguma forma trabalhar remotamente, a gente deve assumir esse encargo, né? Eu acho que é um pouco de um dever cívico também, de não Ah, se deixar assim, se ficar lamentando, ah, meu Deus, eu tô tendo que ficar dentro de casa e tal. Não, vamos pois trabalhar e é, né? vamos. Eu acho que é reconhecer que, querendo ou não, quem tem a oportunidade de ficar em casa, né, ainda que trabalhando, é, de certa forma, muito privilegiado, né? Porque tem muita gente que tá nas ruas para Exatamente. dar para a gente essa falsa sensação de conforto, né, de que as coisas estão Exatamente. relativamente sob controle, né? Exato. Ixi, tá cortando um pouquinho. É, Pessoal, só um minutinho. E Marquinhos, tá me ouvindo? agora tô. Ah, né, o Instagram tem esses problemas de conexão, né? Eu até costumo colocar no 4G, que não sei por quê, pelo menos aqui em casa parece que o Wi-Fi oscila muito, né? Mas Eu tentei que reiniciei a Wi-Fi antes, entendeu? Pra ver se ela ficava mais calminha, assim. não dá para contar com ela. A gente já É, passou vários apertos aqui, eu mas isso vou é tentar. tranquilo. Qualquer coisa, se der, eu também coloco aqui no 4G, não tem problema. Ah, Se então você tá. se tiver Marquinhos, falhando. tá, mas agora eu tô te ouvindo bem, né? E o pessoal já tá começando a entrar e eu acho que a gente pode começar. Antes de mais nada, né, antes de te apresentar, eu não posso deixar de falar o tamanho da minha alegria e até da minha emoção ao ver você aceitar meu convite, né? Assim, 13 anos depois, eu nunca esqueço do meu primeiro dia na faculdade, um professor que eu nunca tinha visto na vida, entrando na sala, dando as boas-vindas para os calouros, né? E esse professor era você, que na época era o nosso diretor, né? Na verdade, foi meu diretor a faculdade toda. E ainda que a gente tenha tido pouca chance de ter contato dentro de sala de aula, né? Por sorte, a gente teve uma matéria no terceiro período que eu puxei lá uma eletiva, que eu ia bastante Uhum. nas aulas, ainda que não participasse de forma muito aprofundada. A gente sempre teve um contato
que sempre me agradou muito e ver você aceitando o meu convite me deixou assim extremamente feliz, extremamente orgulhoso mesmo. Então, sinta-se em casa, né? Seja bem-vindo e muito, muito mesmo obrigado por ter aceitado. Eu não teria como, nem como negar, porque, como eu te falei, eu passei esse período da quarentena, assim, diferentemente, assim, eu assisti muitas lives e tal, mas eu procurei mesmo ficar esse período, assim, num trabalho mais de bastidor mesmo, de capacitação. Então, realmente, essa é a minha primeira live. Eu resolvi aceitar para justamente Poxa, porque era um convite seu, né? Foi meu aluno, foi meu ex-aluno, então assim, eu que me senti muito honrado pelo convite. Muito obrigado. obrigado, Marquinhos. Marquinhos, para a gente começar, né, eu sei que a maioria dos que estão aqui já te conhece, mas eu queria que você se apresentasse, né, para todo mundo e falasse um pouquinho de, né, quem é o Marquinhos, o que que você tem feito lá na faculdade, o que que você já fez, assim, de forma mais, não precisa detalhar muito não, mas só para o pessoal saber direitinho quem você é, ainda que de forma resumida. É super difícil assim falar de si mesmo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Mas, bom, eu vou começar com as coisas mais objetivas, né? Eu sou professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou um dos primeiros titulares da primeira geração, né? Dessa geração mais, dessa nova geração. Sou pesquisador de produtividade do CNPq, nível 2. Eu trabalho, eu costumo dizer que eu gosto muito dessa dimensão da pesquisa no direito, né? Dessa questão da pesquisa no direito. Eu fiz uma opção muito clara desde muito cedo na minha vida de ser professor e de me dedicar à vida acadêmica, né? Então, eu sou 100% professor, pesquisador, e eu acho que, do ponto de vista, assim, eu trabalho com pesquisas numa área bem árida, né, para muita gente, que é a área de propriedade intelectual, e eu tento, muitas vezes, eu acho que o mais importante no direito, no campo da pesquisa do direito, não é muito assim o tema que você explora, mas é como você explora e como você estuda aquilo, como você maneja os instrumentos, as ferramentas metodológicas, né? Então, basicamente é isso. E se eu tivesse que definir assim, eu acho que eu gosto de ser professor. Então é por isso que eu não podia deixar de aceitar o seu convite. Ótimo. Marquinho, e né, das poucas aulas que a gente teve juntos, né, e de tudo que eu sempre te ouvi falando, sempre que eu pensava em carreira acadêmica, em pesquisa, não tinha outro nome que me vinha à cabeça senão o seu, né? E sempre me marcou muito a paixão que você falava da pesquisa. Eu lembro que você falava que aquilo era realmente uma escolha de vida sua, né? Que você mexer com áreas muito complexas e que porventura no mercado privado, né, fora da universidade, teria uma relevância grande, uma chance de atuar provavelmente para grandes empresas e grandes escritórios, mas que aquilo não era o que você queria, né? Não era a sua paixão. E então, assim, quando eu penso em pesquisa, eu sempre lembro da sua paixão, né? A paixão com que você falava, do que você fazia, e era muito nítido isso. E assim, para a gente falar um pouquinho com quem está ouvindo a gente, Marquinhos, eu queria que você falasse como é que geralmente é essa trajetória da carreira acadêmica, né? Desde um estudante de direito que está lá começando a faculdade até que ele vai galgando aí, né, novas graduações, pós-graduações, e falando um pouquinho do seu caminho, né, junto com a pesquisa. Como é que funcionou isso para você? Olha, é, é muito diferente, né, de falar assim, da minha época, né, porque eu já tô ficando daquelas pessoas que têm que falar da sua época, né, um horror. Mas eu, Inclusive, Marquinhos, eu vi que você entrou na faculdade no ano que eu nasci. Eu achei é, que a gente tinha a idade mais próxima. não, não, Ah, a gente não consegue, a gente pode enganar tudo, menos o tempo. Mas quando eu comecei a estudar direito, eu não tinha em mente
essa perspectiva da pesquisa. A faculdade na qual eu estudei, o que tem dela hoje é muito pouco, né? É apenas uma leve lembrança, né? Era uma faculdade muito voltada assim para a formação profissional, né? E que você não tinha assim oportunidade de iniciação científica, de monitoria, que eram capacitações para a vida acadêmica. Então, assim, eu passei durante 5 anos na faculdade sem ter contato algum com esse tipo é, de atividade mesmo, né? E que me despertasse isso. É lógico que como eu era um sujeito curioso e eu desde muito cedo sempre gostei de dar aula. Então eu fui professor de inglês o tempo todo que eu fiz a minha faculdade de direito. Então eu estudei muita coisa para língua estrangeira, né? Como ser professor, essa coisa toda. E eu fui um professor muito dedicado de inglês durante 7 anos da minha vida. E foi muito importante, assim, para mim, ter sido professor de inglês e ter sido monitor na Faculdade de Letras, né? Antigo ICHL, Instituto de Ciências Humanas e Letras, que a Faculdade de Letras naquela época fazia parte do ICHL. Eu fui monitor de português 1 e 10, da Nadim, da Nazaré, que foram professoras super, que me deram, assim, uma vontade muito grande, assim, de ser professor e tal. Sou muito grato a elas por toda a oportunidade que elas me deram. E e com isso, assim, isso ficou assim, meio que esquecido, porque quando eu me formei, havia o processo da faculdade, né, e eu acho que é um pouco ainda assim, né, é muito isso, assim, é uma formação muito profissionalizante, voltada muito para concurso público e para advocacia, né, que eram, assim, os grandes, vamos dizer assim, os grandes eixos, né, em torno dos quais girava a dinâmica da faculdade de Direito. Bom, diante disso, eu comecei a estudar, mas nunca, eu custei muito a me afastar da sala de aula, né? Eu fiquei ainda 2 anos dando aula de inglês, quando eu me formei, logo depois eu fiz concurso para substituto, para efetivo na faculdade de professor. E Hum, sempre era aquela coisa assim, eu vou ser professor, eu quero ser professor, mas assim, vou tentar fazer um concurso, uma coisa assim, porque era o que eu conhecia, né? Era a única possibilidade que eu conhecia era essa, era de você ser o advogado e professor, promotor, professor, juiz, professor. Então, uhum, assim, era o que eu conhecia, então eu não sabia. Eu não tinha muito essa dimensão, assim, era muito pouco, assim, tinha uma professora que era dedicação exclusiva, mas não tive. Ela foi muito importante para mim, que era a professora Diri, já falecida, mas eu não tive tanto contato com ela para poder saber das possibilidades da dedicação exclusiva, né? Bom, depois disso, quando eu fiz concurso para a universidade, aí eu comecei, assim, eu conto isso no meu memorial, que eu fiz agora para professor titular, foi um pouco assim, a minha mãe que me deu a ideia, por que você não faz mestrado, doutorado, e aí você gosta tanto de dar aula, e eu já era professor substituto, né? E aí que eu fui descobrir muito esse lado da pesquisa, né? Então isso parece assim, eu costumo dizer, eu gosto muito, há pouco tempo eu li o livro do Paulo Coelho, né, O Alquimista. As pessoas têm preconceito com Paulo Coelho, não entendo muito bem por que não. Eu não tenho preconceito contra a literatura nenhuma. Eu acho que isso é um pouco, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a aprender alguma coisa, né? E ele no Alquimista ele fala muito dessa coisa da sua lenda pessoal, né? Quanto mais você tenta fugir da sua lenda pessoal, mais difícil fica você encontrar o desejo e a vontade de ser quem você é, né? Então, eu acho que eu tive muita sorte, porque a minha lenda pessoal, eu encontrei ela muito rápido, né? Assim, eu não precisei buscar ela tão longe, né? Como o protagonista do livro do Paulo Coelho. Então, acho que isso para mim foi muito importante. entendi. E achei interessante você falar, Marquinhos, porque realmente eu já peguei uma faculdade que vivia um grande embate, né, de pesquisa e estudar de forma mais aprofundada, ou o lado mais prático que tem que prevalecer, os professores que são juízes e advogados. Tenho certeza que você foi um dos que mais sofreu, né, com essa dicotomia que de certa forma era criada, né, como se os dois não pudessem andar juntos. E a impressão que eu tenho é que houve uma verdadeira transformação, né, da época que você ingressou, né, tanto como aluno e até como professor, para o momento atual, assim, né, e realmente a faculdade ela está
nunca deixando de lado a parte prática do direito, que é sim muito importante, eu sempre achei muito importante, mas abraçando mesmo esse lado da pesquisa, né, tendo a possibilidade de criar o mestrado, né, eu lembro da sua luta para criar o mestrado, que não existia ainda na época que eu estava lá. Eu acho que você foi meio que o símbolo dessa transição, né? Ué, eu costumo dizer, assim, sabe, o Caio, que é, a gente não é responsável, eu não me considero um responsável direto, eu acho que eu fui um grande incentivador, sabe, um catalisador. Mas havia muitas pessoas que trabalharam comigo e que trabalham ainda comigo, né, que foram fundamentais assim para que esse projeto fosse adiante, né? Porque todo projeto para mim, Caio, é um projeto coletivo. Não existe projeto individual. E nenhum projeto individual ele é capaz de se sustentar no longo prazo, né? Então, eu acho que o fato de ter várias pessoas envolvidas e assim, como o grupo foi crescendo, né, o grupo de professores interessados nessa questão da pesquisa, da pós-graduação, estrito senso, o sonho foi se tornando mais realidade, né, vamos dizer assim, né? Mas o fato é que esse sonho sempre acompanhou. E é interessante a gente lembrar também que esse sonho acompanha também pessoas que efetivamente não são da carreira acadêmica, mesmo professores que não são exclusivamente acadêmicos, né, da carreira acadêmica, eles também tinham esse desejo, né, de ter um mestrado na faculdade, era importante para a faculdade, e como é importante para a faculdade mesmo, né, todo mundo sai ganhando com a pós-graduação em estrito senso, tanto em termos de ganhos financeiros mesmo para a instituição, mas como ganhos de formação de massa crítica, né, formação de massa crítica para produzir, né, conhecimento novo, inovador, e aí isso acaba também, a meu ver, afetando a graduação. Então, há um processo natural de renovação na graduação, né? A pós-graduação, ela tem essa característica, né? Ela ajuda a movimentar a graduação também, né? Então, aí a graduação... E aí aqueles alunos que entram no curso de Direito hoje, eles veem outras possibilidades além da advocacia, da magistratura, né? Então, isso tudo ajuda muito a incentivar outras buscas por outras carreiras dentro do campo do direito, né? Eu acho que quanto mais variedade e mais pluralidade a universidade oferecer, melhor, né? Eu sempre Entendi. penso isso. E assim, querendo ou não, Marquinhos, a gente tem uma proliferação de faculdades de direito, né, tanto na nossa cidade como, né, no Brasil como um todo. E talvez o que possa diferenciar uma universidade é realmente esse lado da pesquisa, né? Porque a maioria das faculdades elas acabam virando cursinhos, né, profissionalizantes, preparatórios para concursos, em que o objetivo é muito mais de focar na parte técnica, né, nos códigos, nas leis, e talvez essa parte de pensar fora da caixa, né, pensar fora do que está já proposto, possa ser o grande diferencial da nossa universidade, né? Eu não tenho a menor dúvida de que esse é o papel da universidade hoje, né? Além de a universidade ter essa característica de ser pública, democrática, aberta, né, para qualquer um, principalmente com a questão das cotas, né? Acho isso dá uma outra configuração para a universidade, abre um espaço muito grande para uma pluralidade de pessoas ali dentro, e ao mesmo tempo é isso, né? A universidade ela tem que ser, né, como ela não tem que atender a uma demanda, né? Ela tem que criar uma oferta diferenciada, né? É diferente, ela está no mercado, mas numa outra perspectiva. É natural que as faculdades, que as faculdades privadas, elas tenham que atender a um público que as procura, com demandas, com necessidades. A universidade não, ela é procurada pelo aquilo que ela oferece, né? E eu acho que, no fundo, se ela começa, a universidade também ela tem que ter esse papel de transformar também o ensino privado, né? Dando bons exemplos, né? Protagonizando determinados tipos de oferta que vão transformar o ensino como um todo no país, né?
Então, eu acredito muito nesse potencial da universidade. Entendi, Marquinhos. E assim, falando um pouco do seu lado, que sempre foi professor e, pelo menos na minha época, sempre conciliava com cargos ali de cargos administrativos, seja de diretor e né, reitoria, vice-reitoria. Como que você faz para conciliar isso tudo com a pesquisa, Marquinhos? Não faz, né? A gente não faz, assim, é, foi um momento, assim, foi muito importante, foram experiências riquíssimas na minha vida, ter sido diretor da faculdade, ter sido vice-reitor e reitor por por um curto espaço de tempo, mas isso tudo foi muito importante num processo de aprendizagem, como funciona a estrutura universitária tanto que ela tem de bom quanto o que ela tem de ruim também, quanto aquilo que precisa melhorar dentro da universidade. Então você passa a ter um olhar mais crítico em relação à instituição, mas também um olhar muito generoso em relação às pessoas que compõem a instituição, como que elas são importantes para o funcionamento daquela estrutura. E é difícil sim conciliar, não é fácil, nunca não foi fácil. A minha pesquisa sofreu muito durante esse tempo. Os meus orientandos, as minhas orientandas, eles foram assim fundamentais nessa questão, porque eles me ajudavam muito. E é isso que eu falo, não existe pesquisa individual. Pesquisa é coletivo, é colaborativo. Então você também tem, como professor, não ser tão centralizador. Você tem que entender, você tem que confiar naquelas pessoas, você tem que acreditar que elas vão também cumprir a parte delas, demandar delas e, ao mesmo tempo, dar ali a sua contribuição. Mas eu digo que eu só consegui, de fato, resistir à pesquisa, sobreviver durante esse período por conta da grande colaboração que eu tive dos meus orientandos e das minhas orientandas. Eles foram, assim, fundamentais para mim. Eu sou muito grato a todos eles. Mas acho que a pesquisa sofreu um pouco. Alguns erros foram cometidos nesse período, porque era pouco tempo, né? Era pouco tempo para avaliar, para coisa. Então, assim, mas ao mesmo tempo acho que talvez esses erros aconteceriam de qualquer forma, porque os erros fazem parte do processo de pesquisar, né? E a gente aprende com eles, né? Eu acredito muito nessa coisa do processo de aprendizagem por meio do erro, e não no processo de aprendizagem como algo assim, você já sai formado, lindo, maravilhoso, nada disso, né? Ninguém nasce pronto, nenhuma pesquisa nasce pronta, toda pesquisa nasce com uma dúvida, e essa dúvida vai sendo trabalhada, e aí a gente vai cometer erros mesmo, vai errar na coleta, vai errar no processo de fazer uma inferência, principalmente porque esse período coincide com o início da minha entrada na pesquisa empírica, né? Então, quando eu começo a fazer essa guinada, né, do teórico, né, de uma pesquisa mais teórica para uma pesquisa mais empírica, aí eu vou estar no meio dessa confusão toda, né? Então eu vou ter que lidar com essa nova experiência, e não é fácil, né? Não foi fácil. Não acho que sofreu, sim, a pesquisa sofreu muito. Eu não saí de sala de aula, né? Isso foi um problema para mim também, porque eu fiquei muito pouco tempo, durante os 8 anos como diretor, eu fiquei pouquíssimo tempo. Eu vou dizer que nos 3 últimos anos eu estava dentro de sala de aula, né? Então, assim, mas isso era uma coisa muito importante, sempre foi muito importante para mim. Estar na sala de aula, estar no chão da escola. Isso para mim acho que como professor, como pesquisador eu gosto de ser professor, né? Entendeu? Porque eu não consigo me ver sem estar dentro de uma sala de aula, sem esse contato, sem essa possibilidade, porque é na sala de aula que acontece a interação, é na sala de aula que você se aproxima, que as pessoas se aproximam de você e vão buscar a pesquisa ou uma monitoria, né? Então isso tudo é muito importante, né? Então tudo começa na sala de aula, mas não na sala de aula física só, mas nesse encontro, né, que hoje pode ser remoto, pode ser virtual e físico, né? Eu acho que a pandemia vai ensinar isso pra gente, que a sala de aula, o momento do encontro físico vai ser muito mais valorizado pelo estudante, pela estudante e pelo docente, pela docente, né? Ou seja, esse encontro físico, né, passa a ser
passa a ser algo mais valioso, né, para as pessoas, e não aquela coisa, tem mais uma aula hoje, né? E aí a gente vai ter que pensar, será que é o caso de ter tantos encontros físicos assim? Será que não é o caso de que essa coisa do físico seja realmente, né, reservado para aquele momento em que se precisa mesmo deste contato, dessa interação? Assim, eu estou pensando sobre isso, entendeu? Isso vai muito com uma coisa que eu sempre vi você fazendo, que é de romper determinados paradigmas, né? E o que eu percebi, e até é uma pergunta que está fugindo um pouco do roteiro Do que eu tinha roteiro. pensado, o quanto que você dava de protagonismo para os alunos, né? Porque a percepção que você tinha da aula em si, da sala de aula como um todo, ela me parecia muito diferente do padrão, né? Assim, eram aulas que a gente tinha que ler muito antes, participar, falar, e você mesmo falava, você deixava realmente o papel, né, do protagonismo com os alunos, né? E isso virava uma troca muito interessante mesmo na hora da É, sua aula, né? eu falo que eu já uso, desde 2011, eu já uso plataformas de ensino remoto. Então, assim, essa coisa da pandemia não vai ser um desastre na minha vida, porque meus alunos, meus monitores, estão todos, minhas alunas e minhas monitoras estão todos acostumados mesmo com essa coisa da, do ensino remoto, né? E por que que eu fui adotar o ensino remoto? Justamente, né, essa plataforma Moodle, né, que é essa plataforma à distância, por quê? Porque eu percebi que algumas coisas dentro de sala de aula não estavam mais funcionando. Hum, Então, se eu quero dar o protagonismo para o aluno, eu preciso dar para ele uma condição para que ele se prepare para a aula e para que ele continue discutindo depois da aula. Então, a ideia da plataforma Moodle surgiu justamente assim, que foi, eu comecei a colocar, por exemplo, leituras prévias no Moodle, né? Que essa coisa que hoje muita gente fala, aula invertida, assim, eu faço isso já faz mais de quase 20 anos, né, que eu estou fazendo isso, né? Mais de 15 anos, né, eu diria, que eu faço essa coisa da aula invertida, né? Que é você dar a leitura para a pessoa, dar o conhecimento antes e depois a pessoa vem para a sala de aula com todo aquele conhecimento. E com a plataforma Moodle fica mais fácil, né? O aluno vai lá, acessa o texto e tal. Quando ele vem para a sala de aula, a aula ela tem que acontecer num processo mais dinâmico mesmo, né? O estudante tem que participar. Hoje eu trabalho com uma disciplina de teoria de instituições do direito, né? Que o aluno de economia, de administração, de direito, está todo mundo dentro de uma mesma sala. Então, assim, é até uma sala super complicada num contexto nossa. pandêmico, cara, é lotada, né? E, e ao mesmo tempo, dentro daquela sala acontece uma interação, mesmo sendo uma turma lotada, né? Eu já tive momentos assim super bacanas dentro de sala de aula, de troca de experiências, de troca e de compreensão dos direitos, entendeu? Porque eu acho que é isso que é o grande papel do professor, é simplificar. Eu acho que a gente tende muito assim, às vezes no direito tem muita coisa de complexificar, para dizer que é uma coisa muito importante, muito relevante. Então a gente complexifica a linguagem, você regionaliza termos, né, que vão ser entendidos apenas por uma categoria de especialistas e afasta isso do conhecimento da população, de outras áreas. Então, assim, eu gosto muito de ser professor no primeiro período por causa disso, porque eu gosto de simplificar essa questão dos conceitos e do que é o direito, sabe? Essa grande pergunta, o que é o direito, para que serve o direito, né? Isso, né, para um estudante de economia é muito relevante, mas para um estudante de primeiro período de direito é fundamental que ele entenda o que é o direito, para que ele serve, como que eu vou, o que significa interpretação, como que essa interpretação funciona, o que significa analisar um caso. São coisas básicas, assim, né? É, Bom, depois disso, né, eu acho que essa questão mesmo assim de você tratar o estudante como um grande protagonista, tem isso também, você simplifica ainda mais aquele conteúdo, né? E aí, como ele é o protagonista, é ele que está explicando, ele fala com as suas palavras, isso às vezes facilita muito mais para o outro colega compreender do que se eu ficasse lá falando, 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 estou né, num eterno
numa linguagem super complexa, né? Então, acho que tem isso também, essa coisa da democratização também para mim é muito importante, né? De simplificação da linguagem, né? Entendi. Você tocou em tantos pontos que eu acho importante a gente falar, e vou escolher alguns, né, que com certeza não vai dar para falar de todos. Um que me chama muita atenção é você falando dessa importância do direito simples, né, principalmente em alunos de início de faculdade, e falando por mim, eu caí de paraquedas no direito, saí ali da sala de aula do colégio, que era tudo que a gente já estava acostumado, né? Tava dominado ali, já sabia como é que as coisas funcionavam, e caí no direito eu não sabia de nada, eu não entendia nada, e eram professores, às vezes, despejando conteúdos, às vezes técnicos e às vezes mais aprofundados, mas assim, que eu não sabia nem o que vinha antes daquilo, e me via numa condição assim de, caramba, como é que eu vou saber isso? Eu não sei, a sensação que eu tinha era que eu não sabia de nada na época. E é muito interessante você ter essa preocupação com o aluno que está entrando, né? Sim, Porque acho que quem está ambientado já a falar de direito, não sei o quê, a gente para de perceber que tem coisas que a gente fala que, palavras que a gente usa que não são do vocabulário da maioria das pessoas, termos que a gente tem como cotidianos, que são cotidianos só para a gente, né? Então é muito interessante essa preocupação com a simplificação, né? Pelo menos na porta de entrada ali. eu concordo com você. E outra coisa que me chamou a atenção, até numa outra resposta sua, é quando você falou da sua passagem, né, da pesquisa mais teórica para a pesquisa mais empírica. E aí eu fiquei curioso porque eu queria entender como é que funciona a pesquisa, assim, são esses dois os tipos, tem outro tipo, enfim, porque realmente para quem está de fora, assim, eu nunca fui do campo da pesquisa, sempre fui uma pessoa mais prática, né, de fazer estágio em escritório de advocacia, enfim, mas eu fiquei curioso para conhecer mais como que é a pesquisa, como é que é o dia a dia de um pesquisador, né, para poder conhecer mais essa área. Puxa, é bem diferente, Caio. Assim, a pesquisa que você faz, por exemplo, num escritório de advocacia, é uma pesquisa voltada para a solução de um caso concreto, né? Você vai lá, você faz uma busca Uhum, bibliográfica, uma busca de jurisprudência, mas você tem sempre em mente o seu caso, porque essa é a sua questão. A diferença do que, né, os americanos chamam legal scholarship, né, que é o estudo do direito, né, da teoria do direito e da pesquisa, né, daquilo que é a prática profissional. O que é uma prática profissional, né? A prática profissional é isso, você pega lá, eu preciso resolver esse caso. Esse caso demanda de mim que eu verifique qual é a jurisprudência dominante, como que os juízes decidem, coisas similares, o que os autores escreveram sobre isso e tal. Bom, essa é uma pesquisa que, por exemplo, é um tipo de. Eu diria que nem que. Vamos separar isso de pesquisa mesmo, né? Que vamos ser a pesquisa acadêmica de uma busca, que é uma pesquisa também, né? Uma pesquisa voltada para o caso. A pesquisa acadêmica, ela tem uma questão que é o seguinte: você tem o que eu chamo que é um rigor metodológico. É diferente. Você, quando está fazendo a sua pesquisa aí para o caso, você não está preocupado com. A sua pergunta é como eu vou resolver esse caso, né? Qual a melhor forma de dar a melhor prestação para o meu cliente, né? E assim o juiz também, quando vai tomar a decisão dele lá numa sentença, vai dizer, qual é a melhor forma de eu dar a prestação jurisdicional? Qual é a melhor forma de eu produzir a melhor decisão para este caso que eu tenho aqui? Bom, quando você está falando de uma pesquisa acadêmica, você está falando de alguém de um processo de construir um projeto. O que é um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa é um problema. Você tem uma dúvida e você tem que sistematizar essa dúvida. Como é que você sistematiza essa dúvida? Você vai, de alguma forma, ter método. Então, muitas vezes, muitas pesquisas, por exemplo, a pesquisa empírica, eu vou, por exemplo, fazer uma análise de uma série de decisões administrativas do INPI, de concessão ou não concessão de patentes, a partir de um olhar, de um recorte, né, que é um recorte de uma pergunta de pesquisa.
Então, eu quero avaliar, bom, esse sistema jurídico de patente que existe hoje, ele é efetivo para alcançar desenvolvimento científico e interesse social ao mesmo tempo, como a Constituição diz, no sentido de dar melhor produzir mais medicamentos para doenças negligenciadas, para doenças, né, tropicais, né, que seriam chagas, malária, leishmaniose, que são doenças típicas do Brasil, né? Então, o que eu faço? Eu vou analisar se esse sistema jurídico, eu não estou preocupado, né, em atender o interesse da indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica não tem interesse em produzir medicamento para doença negligenciada, porque ela não dá lucro, né? Então, diante disso, eu começo a fazer uma análise. Bom, e como que esse sistema jurídico foi? E aí eu vou, a partir desses dados que eu vou coletando no INPI, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né, na OMP, eu vou coletando material e esse material depois vai sendo analisado de forma a verificar se a legislação ela é efetiva, se ela é eficaz, se ela é eficiente, mas para quê? Né? Então, é bem diferente, não tem aqui uma proposta imediata. Mesmo sendo indutiva, mesmo sendo indo lá nos casos e tudo, né? Mesmo sendo mais indutiva e menos dedutiva, ela não tem uma vinculação, né? Que é isso que eu acho que é a grande distinção. Não quer dizer que você, como advogado, não vai ler, não vai pesquisar, não vai estudar, não vai analisar. Daí a importância da pesquisa. Se você tem uma noção básica de pesquisa, você sabe distinguir uma coisa da outra, você pode dizer assim, bom, eu nesse caso aqui eu preciso de uma pesquisa acadêmica, e eu acho que é o grande problema hoje no judiciário, de um modo geral, na advocacia, que é isso, a gente não tem produção, há uma ausência de produção científica muitas vezes, né, porque o campo do direito não é muito fértil nesse tipo de pesquisa, para a própria prática do juiz, do advogado, do defensor público, do Ministério Público, que é essa coisa de buscar na academia aquilo que ela pode dar de melhor. O que eu posso dar de melhor? É essa análise que você não tem tempo de fazer, porque você está envolvido com o seu caso, você tem que dar conta do caso. Então é essa análise que é de longo prazo, esses projetos todos que eu trabalho, são projetos de longa duração. Eu trabalho num projeto 10, 15 anos, né? Então, e a gente vai revendo uma série de dados e recoletando e reavaliando, coisa que, por exemplo, você não vai ter como fazer isso se você está diante de uma série de premissas que vão chegando até você, ou ao juiz, ou a quem for. Então, acho que a grande diferencial, eu acho que é esse, a pesquisa acadêmica, ela tem pouco valor no direito porque houve sempre uma confusão entre a prática profissional, o exercício da prática profissional e o exercício da pesquisa acadêmica, né? As pessoas, até porque é da lógica do ensino do direito. O ensino do direito ele surge muito para atender a demanda da prática, né, profissional. Ele surge para contribuir para essa prática profissional. E aí ele acaba se deixando levar muito pelo desejo da prática e não por aquilo que deveria ser uma pesquisa acadêmica. É o grande problema que a gente tem hoje na pós-graduação estricto sensu, na produção de dissertações, de tese. Há ainda uma tendência muito grande a se capturar a pesquisa para se atender o desejo da prática, quando na verdade ela tem que vir antes do desejo da prática. Eu posso até entender que você tem algumas demandas práticas e a partir das suas demandas eu vou pensando, bom, isso pode ser um problema de pesquisa. Então, que dados eu tenho que procurar? Onde eu vou encontrar esses dados? Como eu vou analisar esses dados? Então, aí eu já descolo completamente daquela demanda inicial, né, que você tem como advogado, ou como juiz, ou como membro do Ministério Público. É muito interessante isso porque, no final das contas, né, as pessoas tratam isso como coisas antagônicas, mas elas não são antagônicas. Na verdade, houve uma confusão, sabe? Ficou tudo misturado. Então, as pessoas acham que o simples fato de ter um conhecimento ali da prática, você já pode ser
pesquisador. E, ao mesmo tempo, aquele sujeito que tem um conhecimento teórico e tudo, ele pode se alijar do que está acontecendo na realidade, na prática. Então, esse conflito, né, essa relação conflituosa, ela surge com a mesma, com o mesmo problema que surgiu a formação mesmo, né, na formação do ensino jurídico, né? Eu diria que o ensino jurídico ele nasce de um desejo da prática e, ao mesmo tempo, ele vai se alimentar dessa prática por muito tempo. Então, acho que a partir dos anos 2000 é que começa a haver assim, uma certa... Eu acho que talvez assim, um certo distanciamento, cresce o número mais com essa dinâmica de professores tempo integral na universidade, com formação de pesquisadores, aí começa a ter uma... Mas ainda é muito tímido, sabe, Caio? Eu acho que essa questão ainda é muito tímida, a gente tem muito ainda que aprender, né? E o grande segredo é esse, é não rivalizar. As coisas não podem ser tomadas como contrapostas, né, como se um fosse o antípoda do outro, nada disso. Acho que tem que tentar entender que são coisas complementares, né? Há uma complementaridade. Mas cada um age e estabelece ações de acordo com a sua preparação, de acordo com a sua formação. Entendi. Isso vai muito com aquilo que a gente falou do que a faculdade vive ou viveu, né? Essa noção de que a academia e a prática, elas são cada uma no seu canto, né? Enquanto que, na verdade, o caminho é outro, né? É a Sim. integração das duas, porque uma não funciona sem a outra, né? Com certeza. É ter um diálogo, né? Eu acho que esse diálogo entre a academia e a prática ele é fundamental. Eu acho que eu não consigo ver a, a pesquisa também fluindo com um distanciamento do que está acontecendo no mundo real. Não existe isso. Nós temos que estar, para produzir pesquisa de qualidade, você tem que estar ancorado no mundo real. Então, é importante ter esse contato com a prática, com a dinâmica profissional de toda a área do direito, né? De todas as áreas do direito. Uhum. E Marquinhos, o que você pensa, né? O que você vive no dia a dia, que você acha que são os maiores desafios, né, da pesquisa, não só no campo do direito, né, mas como no geral nas universidades públicas nos últimos anos aqui no nosso país? Bom, eu acho que o grande desafio vai ser, a meu ver, a questão do financiamento, né? Com essas restrições orçamentárias, a questão do financiamento público, principalmente para as universidades públicas, isso é um problema muito sério. Não se faz pesquisa sem dinheiro. Eu não estou falando pesquisa no direito, é pesquisa barata, né? Não é uma Uhum. pesquisa que exige grande aporte, né? Meus projetos não são projetos que necessitam de grandes aportes financeiros, mas precisam. A gente precisa de bolsa de iniciação científica, a gente precisa de computador, principalmente quem mexe com pesquisa empírica precisa de determinado software para rodar determinados programas, tem uma série de questões. Mas você imagina quem mexe na área, por exemplo, de tecnologia, na área de saúde, em que você depende do financiamento público para ter uma pesquisa mais pujante, né, melhor. Eu acho que isso é o grande desafio, lidar com essa coisa de um Estado que precisa reduzir gastos, mas que precisa pensar onde ele vai reduzir, onde ele deve reduzir esses gastos, né? Será que reduzindo gastos, será que educação é lugar de gasto ou é lugar de investimento? Né? Eu acho que a Uhum. gente tem que pensar isso. Educação e saúde, para mim, são lugares de investimento e não devem ser tratados como gargalos de gasto, né? Porque eu acho que aí é uma questão de princípio mesmo, né? Uhum. Eu acredito até que aí eu acho que a grande... E essa coisa mesmo, né? Eu acho que a pandemia veio para mostrar isso também, né? Para os governantes do mundo inteiro, né? Qual a importância da pesquisa científica, como que a gente deve, de alguma forma, valorizar, né, a pesquisa, a produção científica nacional, principalmente a produção científica nacional, né? E eu acho que esse é um grande desafio, grande desafio. O outro grande desafio aí mais voltado para a área do direito
é muito vencer todos esses preconceitos, né, que a pesquisa no campo ainda tem, né? As pessoas acham que basta ler e você já está pesquisando no direito. Não é isso, não é assim que funciona. Pesquisar no direito exige um trabalho mesmo de preparação. Você precisa saber produzir uma pergunta de pesquisa, você precisa saber coletar dados, principalmente se você vai trabalhar com pesquisa empírica, como que você vai analisar esses dados, você precisa conhecer metodologia. Metodologia não é uma matéria chata que está aí para dificultar a sua vida. Metodologia é um instrumento de trabalho que você precisa aprender. E olha, aí não adianta isso, mas eu, por exemplo, eu gostaria de ser professor, mas olha só, o fato de você gostar de ser professor não vai fazer de você um pesquisador. Eu acho que isso é muito importante. Há muitos bons professores que não são pesquisadores e que não vão ser pesquisadores. Então, eles podem muitas vezes acumulam uma Uhum. atividade prática profissional e professor, e dão aula, né? Mas o pesquisador e o professor, eu acho que aí exige de você um tempo integral muito grande, né? Por isso que eu te falo, meu maior desafio, enquanto ocupando o cargo administrativo, foi ter sofrido na minha parte acadêmica de todas as formas possíveis e imagináveis, é porque ela absorve mesmo o nosso tempo. E é algo que a gente não faz só, principalmente quem trabalha nessa área do direito, que é uma área com dados, com documentos, que a gente não trabalha, não tem um laboratório, fica dentro do laboratório como em determinadas áreas. Então a gente traz a pesquisa para dentro de casa. Então eu Uhum. estou com a pesquisa 24 horas na minha vida. Então, se eu não desligar, então a grande dificuldade na pandemia agora é desligar. É falar assim, olha, chega, não posso mais fazer isso porque eu estou trabalhando, eu acordo e trabalho, eu durmo, depois acordo e trabalho. E aí é pior do que quando eu tinha que dar aula física aí à universidade, porque aquilo dava uma. Você encontrava com as pessoas, você conversava, você se distraía, então você tinha. Então, eu acho que esse é eu acho que o grande desafio também é isso. E ter um pouco de reconhecimento também desse trabalho do pesquisador na área, né? Eu acho que quando você fala muito em pesquisador, professor na área do direito, parece que é aquela pessoa que está fora do mundo, que está ali fazendo metafísica. Não, é uma pessoa que está preocupada, sim. Eu tenho vários amigos, colegas e professores e pesquisadores e pesquisadoras que são completamente antenados com o que está acontecendo no mundo. Muito mais antenado do que o sujeito que está no gabinete fazendo parecer ou fazendo decisão sem se preocupar com as consequências daquilo ou antenado com o que está acontecendo no mundo, na política, na sociedade, assim por diante. Entendi. Isso me chama atenção porque eu vejo no dia a dia, né, de advogado, que grande parte dos operadores do direito, né, os juízes, né, as pessoas que estão ali decidindo os futuros das pessoas, elas estão muito mais distantes da realidade do que os pesquisadores, né, propriamente dito, né? São decisões totalmente sem pé nem cabeça, e indo com outra coisa que você falou, que era aqui, mesmo advogando, a gente faz pesquisa, a gente tem a oportunidade de desenvolver temas, e aí eu comecei a pensar no meu trabalho, assim, a dificuldade que eu tenho de fazer um juiz ler as coisas que eu escrevo, porque as minhas petições elas são um pouco maiores, eu não enrolo, mas eu também não sou aquele cara mais objetivo do mundo, eu gosto de construir o raciocínio, e a sensação que eu tenho é de que muito pouco do que eu escrevo é lido, né? Mas, enfim, só um parênteses. E Marquinhos, você já, um parênteses barra desabafo. E você, sim, você já comentou um pouco, né, de como é que tem sido essa questão da pandemia com a pesquisa e como que a pandemia afeta a pesquisa, você acha, assim, daqui para frente, ou como já tem afetado? Olha, eu acho que a pandemia afeta a vida da gente, sabe? Então, eu costumo dizer, né, que a pesquisa está na vida, né, gente? Então, assim, se a pandemia afeta a vida da gente, vai afetar a pesquisa. E vai afetar em Uhum. que sentido? Em vários sentidos. Reuniões presenciais, elas são relevantes. Então, assim, essa dificuldade de estar presente, né,
isso tem que se resolver o mais rápido possível, porque eu acho que essa presença ela é importante na pesquisa também. Não, no nosso caso, a gente consegue fazer muita coisa virtual, isso foi uma ótima descoberta para mim, para os meus orientandos, as minhas orientandas. Nós descobrimos nessa questão, nas reuniões virtuais, uma maior eficiência para desenvolver determinados assuntos, leituras e discussões. Isso foi muito bom. Mas, por outro lado, você imagina quem trabalha com pesquisa laboratorial, com pesquisa de campo. Então, essas pessoas precisam estar ali, né, a todo momento em contato, né? Elas precisam desse contato. Então, isso aí a gente vai ter que... Isso afeta muito essas pesquisas, esses pesquisadores e essas pesquisadoras. E eu acho, assim, mas como tudo que acontece na vida da gente, a gente precisa também refletir nisso, o que de bom isso pode trazer, né? E eu acho que a pandemia ela fez a gente ver o valor mesmo desses encontros presenciais, o valor de estar com as pessoas, né? De poder abraçar, de poder, né, falar, né, lado a lado, de assentar e trocar ideias sobre um texto, vamos ver juntos esses dados aqui, não intermediados pela virtualidade, pelo ciberespaço, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com esse novo modelo de fazer ciência, né? Que é um modelo assim, a gente tem que se apropriar do ciberespaço também. Senão o ciberespaço fica sendo o lugar só da economia, né? Do mercado, das transações econômicas. E eu acho que a gente tem muitas possibilidades de utilizar o ciberespaço para educação, para pesquisa. Eu acho que se a gente não se apropria disso também, a gente deixa o ciberespaço ser dominado pelas grandes corporações, né? E a partir do momento que a gente também começa bom, não vamos fazer desse jeito, não vamos deixar que isso seja tomado pelas grandes empresas, pelas grandes corporações e vamos tentar ver no ciberespaço lugares de exercício da ágora, do público, entendeu? Eu acho que isso pode fazer muita diferença. Eu acho que a pandemia pode nos ser provocado nesse sentido. Bacana, Marquinhos. E assim, já caminhando, né, um pouco para o nosso final, porque Sim, já faltam está aí quase. uns sete 7 minutinhos minutos. para o Instagram cortar, né, a nossa transmissão. Você falou, né, num ponto aí das suas respostas que uma das dificuldades da pesquisa é a falta de reconhecimento. Imagino que você esteja se referindo tanto ao reconhecimento público, né, das instituições, né, do governo, como até mesmo do reconhecimento da sociedade, né? Não sei se por falta de conhecimento das pessoas, né, ou Sim. por falta de informação. E fazendo um paralelo com o novo canal que eu vi que você criou no YouTube, que é chamado Direito Sem Formalidades, que inclusive foi o que me chamou muita atenção e na hora que eu vi o canal eu falei, opa, preciso chamar o Marquinho para a gente conversar. E aí eu fiquei pensando assim, qual que será qual que seria o caminho para a gente fazer a pesquisa ficar mais próxima da sociedade? Seria por meio desse direito sem formalidades, né, ou de menos jargões, uma linguagem mais clara, ou mais informação, enfim, né? O que a gente pode fazer para que a gente tire essa ideia de que os pesquisadores estão lá dentro da biblioteca, dentro do seu escritório estudando, e a sociedade tem outro lugar totalmente diferente, e um não tem relação nenhuma com o outro. O que a gente pode fazer para juntar os dois, né? Diminuir essa diferença que existe entre os dois? Eu digo que esse canal do YouTube surgiu porque eu fiz um curso sobre gravação de videoaulas, porque eu estava sempre muito angustiado com essa coisa de que a gente tinha que voltar, tem que voltar a dar aula, né? Então eu fiz um curso de gravação de videoaulas e adorei. Adorei, achei super bacana. Eu gosto de ter essas questões inovadoras no ensino. Isso me interessa muito. E aí eu comecei a falar assim, pô, vou produzir alguma coisa. Aí eu
mostrei para minha irmã, que é formada em comunicação, é mestre em comunicação e artes pela USP, está fazendo doutorado em Portugal, e ela falou assim, puxa, eu acho que você deveria investir mais nisso, pegar alguns artigos seus, científicos e tal, e produzir vídeos, né? E eu já tinha um pouco dessa experiência, porque a FAPEMIG, por exemplo, ela exige que a gente produza um videozinho pequenininho de divulgação do projeto, né, como produto final do projeto. Eu falei, poxa, que ideia super legal. Eu comecei a usar todos aqueles conhecimentos de gravação de vídeo, edição de vídeo, e aí abri esse canal no YouTube. Primeiro porque eu falei, olha, é uma forma também de mostrar para a sociedade o que a gente faz, né, de Uhum. divulgar e publicizar a pesquisa científica, mas eu tenho muito essa preocupação, isso é da minha natureza, assim, sabe? Cara, eu tento ser simples, eu tento fugir, né, dos jargões, do juridiquês, né, que eu acho isso uma coisa muito, né, é muito regional, você fala para um público muito limitado, né? Então, o que me chamou a atenção para construir o canal, e a minha irmã já está me chamando a atenção, porque tem mais de uma semana, 2 semanas que eu não posto vídeo novo, mas eu falei, cara, que dá muito trabalho fazer, Eu sei bem. dá muito trabalho. Aí eu falei, e é isso, né? Que é essa coisa de porque aí eu pego o artigo que eu já escrevi, aí eu converso com uma pessoa que foi coautor ou coautora, e aí eu faço um roteiro, aí eu escrevo o roteiro, aí eu gravo o vídeo, aí depois eu tenho que fazer toda a arte, né, de colocar aquilo, mas sempre buscando essa simplificação, né, porque eu acho que é uma forma de alcançar outras pessoas e outros estudantes de direito, ou outros estudantes de outras áreas, pessoas da comunidade de um modo geral, né? Eu fico muito feliz quando alguém que não é do direito vira para mim e fala assim, ah, poxa, eu vi lá seu vídeo, eu entendi tudo. Eu falo, cara, que maravilhoso, né? Eu alcancei meu objetivo. Que é muito isso, assim, é mostrar para as pessoas na sociedade que existem pesquisas relevantes no campo do direito, que no direito a gente não fica só cuidando, né, dos conflitos, dessa coisa do processo, do judiciário, mas que tem outras coisas, né, que viabilizam a vida em sociedade. E porque elas viabilizam a vida em sociedade, elas precisam ser pesquisadas, elas precisam ser analisadas, elas precisam ser metodologicamente, né, e rigorosamente sistematizadas, né, para que as pessoas entendam qual é o efeito daquilo, qual é a assim, nesse sentido mesmo, né, o que de bom a gente pode produzir para a sociedade, né, no futuro, né? Eu acho que você está terminando, né? Falei A demais. gente. Não, tá ótimo, Marquinhos. Assim, eu. Antes, né, da gente despedir, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Vi que tem vários alunos, fãs de carteirinha seu que estão aí, vários Eu ex-alunos que agradeço também. estudaram comigo, o Jonas, né, eu vi que comentou, o Arthur. Arthur é um caso interessante. Ele é mais velho que eu, o Arthur Pinho Vieira, e Uhum. ele Arthur, fez anos claro. de preparação para o concurso, chegou a passar para delegado e demorou tanto para ser nomeado na época que ele começou a ir para o lado do mestrado e ele gostou tanto que ele não tomou posse, ele largou mesmo a área dos concursos e hoje tá realizado aí na academia. Inclusive está intimado também para participar aqui com a gente em breve. Marquinhos, para a gente poder encerrar isso, eu queria te agradecer assim, pela conversa no mais alto nível possível, né? Quanta coisa que a Isso. gente aprendeu em uma hora. O quanto que eu fiquei feliz da gente poder estar tendo esse contato de novo, né? A gente, o máximo que se encontrou nos últimos anos foi ali na academia, né? Cada um no meio dos seus exercícios, e que às vezes era difícil da gente ter uma conversa mais aprofundada. E eu estou muito feliz de ter tido você aqui hoje. A gente tem 27 segundos antes do Instagram fechar, mas muito Ah, obrigado, viu, de coração. eu que agradeço, Caio, pelo carinho. Eu espero sinceramente que tenha valido a pena para as pessoas que estavam aí assistindo e tudo. E estou aqui sempre à disposição para a gente conversar, para a gente trocar ideia, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce como ser humano. E a gente está aqui para sair daqui um pouco melhor. Eu tenho certeza que eu saio daqui um pouco melhor.